Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre prosperidade em época de escassez. E vamos continuar falando da palavra de Deus. E a palavra de hoje está lá em Jeremias, no capítulo de número 30. Veio uma palavra do Senhor a Jeremias, profeta do Deus Altíssimo, que estava em Jerusalém, enquanto o povo de Deus ainda estava cativo na Babilônia por Nabucodonosor. E o Senhor disse a Jeremias, naqueles dias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva no livro, Jeremias, todas as palavras que eu te falar, porque certamente virá os dias, porque quem te fala, Jeremias, sou eu, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, em que eu mudarei a sorte deste povo que vive em perseguição, deste povo que não sabe e não entende as coisas espirituais. Israel e Judá, e os farei retornar a esta terra que dei aos seus antepassados. Meus amados, esta palavra ela serve para nós nos nossos dias, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é multiforme e graça. A palavra de Deus ela serve para o ontem, para o hoje e para o sempre. Todas as vezes que Deus nos revela uma palavra na Bíblia Sagrada, serve para a época atual, para aquele que lê em espírito na sua atualidade. E hoje eu falo para ti conforme a palavra do Senhor. E possuiremos ainda por esses dias, segundo a declaração do Deus Altíssimo, segundo a revelação da palavra do Deus vivo. Porque estas palavras que ele fala acerca de Israel e de Judá é para os nossos dias. Vivemos épocas de aflição, vivemos épocas de desespero, épocas de corrupção, épocas em que a nação não vai conforme a bênção que está muitas das vezes em outras nações mundo afora. Mas o Senhor ouve o grito e o pânico, e o gemido de todo aquele que clama a Ele em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor nos diz que clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Os gritos do povo de Deus têm chegado diante do seu altar. Deus, Ele está pronto para nos abençoar. E virá uma bênção do Senhor tão tremenda por esses dias. E eu creio que não passa por outro semestre do outro ano sem que antes o Senhor faça algo por nós. Porque há anjos do Senhor já trabalhando ao nosso favor para que se cumpra Hebreus 1,14. Porque eles são sim os Espíritos de Deus mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ninguém toca no ungido do Senhor. O mundo espiritual vai se mover ao nosso favor por esses dias. Porque digo eu, como profeta da casa do Senhor. O Senhor falou para Isaac que haveria uma fome e uma seca sobre a terra. E Isaac tentou ir a Gerar, a sair de um lugar para outro, e Deus mandou ele permanecer naquela terra, mesmo em época de escassez. Então vamos permanecer firme, porque Isaac plantou a 100 por um naquele mesmo ano. Assim somos nós. Nós estamos vivendo uma época de escassez, mas Deus manda que a gente venha permanecer nesta terra de escassez. Porque Deus vai abrir porta onde não tem porta, e Deus vai levantar semente em nossas mãos para que a gente venha plantar e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, conforme o livro de Lucas 7, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor observa a dor de um homem. Tem homens hoje em dia que ele está para dar à luz como se fosse uma parturiente, de tanta dor que ele sente na sua alma. O homem de hoje em dia, ele está até mesmo com a mão sobre a cabeça e o seu estômago, porque sente dor como uma mulher que vai dar à luz.
Estamos todos pálidos, com o rosto cravado em terra. Muitos de nós estamos orando pelas madrugadas e pedindo até mesmo a misericórdia de Deus, pedindo a sua graça, o seu induto, pedindo que Deus venha sobre as nossas vidas e faça de nós até mesmo um alento para outras pessoas, que outras pessoas vejam a nós e pergunte: por que ele está diferente? Por que a bênção está sobre a vida dele? Para que nós possamos falar que a nossa bênção vem do Senhor, que o Senhor dos Exércitos tem me abençoado, Ele é comigo, Ele está à minha frente. Nós temos que dar esse testemunho em época de escassez. Desta forma, o Deus Altíssimo mostrará poder em nosso meio. Os dias são terríveis, sem comparação, porque o dia terrível que vivemos em nossa época, nós não podemos comparar com a época de Isaac, porque quem está passando é nós no dia de hoje. Nós não podemos comparar com José sendo levado ao Egito e chorando ali nas carruagens que levaram ele cativo para a casa de Potifar, porque a aflição é nossa e é no dia de hoje. Não tem que se comparar a saída do povo do Egito para ir à terra de Canaã, porque a aflição, ela é hoje. O Senhor tem que resolver as coisas de hoje e não olhando eu para um passado distante, olhando eu para as coisas que para trás ficam. Eu tenho que esquecer tudo isso e seguir adiante. O Senhor não pode ser só o Deus de Jacó, Isaac e Abraão. O Senhor não pode ser só o Deus de Davi, de Noé, ou de muitos outros, de Moisés, de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Ageu, de Esdra, de Esté, de Ruth. O Senhor é o Deus de hoje. O nosso Deus fala que vai nos tirar desta angústia. Assim como Ele tirou o patriarca Jacó, nós também seremos salvos. Assim como Ele cuidou de Jacó na casa de Labão, assim vai cuidar de nós neste mundo tenebroso. Nossa vida vai melhorar por esses dias, pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor naquele dia falou a Jeremias que declara o Senhor dos Exércitos: quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes, mas não mais serão escravizados por estrangeiros. Para os nossos dias eu declaro, segundo esta palavra, que assim diz o Senhor dos Exércitos, que Ele vai quebrar todo o jugo imposto por Satanás, por principados e por potestades, por bocas malignas, por qualquer um que se levantou contra o ungido de Deus nos dias atuais. Esse jugo será retirado do nosso pescoço, a nossa carga será despedaçada, as correntes serão quebradas e não seremos mais dados como escravos, como estrangeiros, como pessoas que podem ser tratadas de qualquer jeito por esse mundo espiritual tão tenebroso, por dominadores de mente que tentam todos os dias se achegar às nossas casas para desviar os nossos filhos da presença do Senhor, para tirar a bênção do Senhor de dentro da sua casa ou do seu altar. Vamos servir ao Senhor, vamos glorificar ao Altíssimo, porque Ele é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi, que foi rei, é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Por isso não temas, ó recalabás, ó servo do Deus Altíssimo. Não temas, ó filho do Deus vivo. Não temas, ó descendência de Israel, porque você é como vara enxertada nesta raiz de Davi. E se você está nesta árvore, você vai dar frutos. Frutos em abundância, a 30, a 60 e a 100 por um. Basta você tomar alguns cuidados de altar diante do Todo-Poderoso, e não tem por que Deus não te abençoar. Não fique assustado com o que está acontecendo aí fora. Não fique assustado, porque Deus também declarou a Israel para que não se assustasse nos tempos de Jeremias. Porque o Senhor declara eu, Alap, não, recalabassa.
O Senhor foi quem falou naqueles dias que salvaria de um lugar distante os descendentes daquele povo. Assim o Senhor nos salva hoje das mãos do inimigo, da terra do exílio, do nosso choro e do nosso planto. Jacó voltou daquela terra aonde foi levado cativo por Nabucodonosor e voltou em paz e em segurança. Que ninguém venha nos inquietar e pregar palavras diferentes, porque fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que fala, em nome do Senhor Jesus. Porque eu estou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com vocês, e os salvareis, diz o Senhor dos Exércitos. Destruirei completamente todas as nações, entre os quais eu os dispersei. O Senhor vai destruir, vai prender a demônios. O Senhor vai acorrentar a todo perseguidor espiritual. O Senhor vai acabar e vai aniquilar com os terreiros e centros de macumbas. Pessoas que usam atos da bruxaria para atentar contra a vida de outros. Amados, a disciplina do Senhor está chegando para este povo, porque Deus não tem prazer no ímpio. Você merece as bênçãos do Senhor, mas Deus faz separação entre o que serve e o que não serve. Não há impunidade em Deus. Deus não deixa ninguém impune. Ele não vai deixar ninguém impune pelo poder do nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O ferimento desses que tentam ferir vai ser grave. A ferida vai se abrir. Vai ser incurável para aqueles que tentam contra os ungidos do Senhor, contra este povo que tanto sofreu na mão do ímpio, na mão dos demônios. O povo que acredita em Deus, em espírito e em verdade. Não há quem defenda a causa deste povo. Não há defesa para eles. Porque se eles intentaram o mal, plantaram o mal, da mesma maneira que plantaram, também colherão. Pelo poder do nome de Jesus, não há remédio para a sua ferida. Essa ferida não vai cicatrizar, porque é o próprio Deus que vai tocar em todo aquele que tocou no povo de Deus. Todos os seus amantes vão esquecer deles. Todos aqueles que beneficiaram esses terreiros, pessoas que se meteram em corrupções para beneficiar as casas da idolatria, Deus não vai mais se importar com eles. Não haverá mais misericórdia para este povo. Vai reverter a bênção agora ao povo de Deus, ao povo que adora Cristo em espírito e em verdade, ao povo que chama pelo Altíssimo. O Senhor vai golpear os nossos inimigos. O Senhor vai dar um castigo cruel, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E o Senhor não aceita a iniquidade, os numerosos pecados deste povo que tanto se levanta contra a casa de Deus. Porque um grita por causa do seu ferimento, ou por causa da sua ferida incurável. O Senhor fala que fará estas coisas. O Senhor fará grandes coisas por nós. O Senhor vai visitar as inumerosas iniquidades e os pecados de todo aquele que se levantou contra o ungido de Deus. Não haverá desculpa para este povo no mundo espiritual, porque é o próprio Deus quem vai estar agindo ao nosso favor. Todos os que nos devoraram, todos os que tiraram da gente sem causa, até mesmo R$1, vai ter que devolver. Vai devolver. Porque o mundo espiritual tem que devolver tudo aquilo que foi levado pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador, pelo destruidor. Todos os nossos adversários vão ter que trazer a sua porção dobrada em nossas mãos. Isso é espiritual. Chegará de um jeito ou de outro, mas o que é nosso vai ser saqueado de volta. E o Senhor vai despojar a todos os que nos despojaram, a todos que nos tomaram algo. O Senhor vai falar desta forma, que jamais curará
a ferida daquele que não é convertido à palavra do Deus Altíssimo. Declara o Senhor dos Exércitos que nesses últimos tempos, antes mesmo do arrebatamento, vai cumprir a bênção dele sobre a vida do seu povo. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque o Senhor dos Exércitos, ele reina e vive e é soberano, é a majestade. O que está sendo falado hoje aqui dentro desta casa é uma revelação tremenda. E está ligado na terra, está ligado no reino. E do céu o Senhor já responde a partir de agora. Chamam a nós de rejeitados. Ninguém quer saber do nosso sofrimento. Ninguém se importa com o que passamos. Mas assim diz o Senhor, que vai mudar a nossa sorte. Vai mudar a sorte da casa, da descendência de Israel. E nós, como varas enxertadas, como abortivos na presença do Senhor, também somos chamados de filho. E teremos a bênção declarada a este povo sobre as nossas vidas. O Senhor que tenha compaixão de nós, que nos dê morada, que nos dê cidade constituída, até mesmo sobre ruína, que nos dê uma casa digna para que nós venhamos morar e chamar de nossa. Que o Senhor nos dê alimento em nossa mesa, comida farta, roupa boa. Que o Senhor não venha nos dar bilhões de bilhões, mas que o Senhor venha nos dar vida digna, dignas de um filho, dignas de filhos do Deus Altíssimo. Porque de nós virá as ações de graça com regozijo e som de alento, som de tamboril e de harpa diante do Senhor. O Senhor nos fará aumentar. E Ele não vai nos diminuir mais. O Senhor vai nos honrar. E nós não seremos mais desprezados. Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Somos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, os filhos do Senhor dos Exércitos. Não vamos ter mais dias como no passado. A nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade cristã, que honra a Deus em espírito e em verdade, está firmada diante do próprio Deus hoje. Porque o Senhor vai castigar todos aqueles que nos oprimiram. Os líderes deles, os seus governantes, o governante de todo aquele que se impôs no mundo espiritual, aqueles que até no dia de hoje tiveram defensores espirituais da parte do reino de Satanás, não haverá mais defesa nestas linhas de guerra da parte de Satanás, porque anjos do Senhor vão visitar a este povo em espírito e em verdade. O Senhor vai nos trazer para perto dele. O Senhor vai nos trazer ao seu altar. Vai aquebrantar cada vez mais o nosso coração para que nós sejamos conforme Ele quer que sejamos. Estaremos no centro da vontade de Deus, cumprindo a sua vontade sobre a terra. Quem é que se arriscará a se aproximar de Deus como Ele quer? Nós vamos nos arriscar. Nós vamos estar diante da glória do Deus Altíssimo. Nós vamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Pois o Senhor devolverá ao seu povo tudo aquilo que é nosso por direito e por herança. É direito nosso, é a nossa herança. Vejam a tempestade do Senhor que chega. Vejam a sua fúria, porque está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça do ímpio. Alabat, recalababagaraçolha. A ira do Senhor não se afastará até que tenha completado os seus propósitos sobre esta terra. Em dias de hoje para frente, dias vindouros, o Senhor vai compreender a nós. O Senhor vai compreender a nossa oração. O Senhor vai sondar as nossas vidas, os nossos passos. E o Senhor vai achar em nós adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Oh, aleluias! Glória a Deus! Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor traga os seus anjos sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Deus de Israel, se levante ao nosso favor. Que o Deus forte, general de guerra,
cumpra-se essas palavras seladas em terra, porque eu devolvo estas palavras para ti, ó Deus de Israel. Jeremias capítulo 30. Ligo na terra para que seja ligado em teu reino, e que se cumpra Isaías 55:11, porque nenhuma palavra tua volta para ti vazia sem antes surtir o efeito na terra. Assim faça-se cumprir todas as tuas palavras, porque, Pai amado, o Senhor vela para cumprir a tua palavra. O Senhor vela, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e honra a todo aquele que te honra, a todo aquele que conhece as tuas escrituras sagradas, a todo aquele que conhece o teu mistério, a todo aquele, Pai amado, que está envolvido na tua obra e que prega o evangelho do reino em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor do Israel, louvado seja o nosso Deus, Emanagarabaségia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, Emanagaeri, Recalabaracaya, o Deus Todo-Poderoso, nos visita, Pai, e cumpra essas palavras a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito esteja no nosso meio e que nós seremos chamados abençoados de Deus, bem-aventurados do Deus Altíssimo, filhos do Todo-Poderoso, e ninguém toca mais na tua igreja. Nos abençoa, levanta, Pai amado, este povo que te adora em espírito e em verdade, e derruba todo altivo, a todo soberbo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluia.